Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma farinha incrível para a saúde dos seus ossos, para o açúcar no sangue, para ajudar a controlar a inflamação, controlar o peso. É uma farinha ultra rica em fibras, gorduras boas, proteínas, minerais, não tem glúten e você pode fazer na sua casa. É uma farinha que você pode dar de forma complementar ou em substituição até mesmo a farinha de trigo, uma opção ultra mais saudável, com um sabor delicioso e que com certeza você vai amar. Fica até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar qual é a farinha que você mais usa aí na sua casa? É a farinha de trigo? Já é alguma outra farinha mais nutritiva? Conta pra mim, eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa a curtida no vídeo, que essa é a sua forma de também me ajudar. Se você conhece alguém que está buscando dividir, né, na verdade, o tipo de farinha que usa no dia a dia, ter opções mais saudáveis, dar uma variedade na alimentação, compartilha esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Quando a maioria das pessoas pensa farinha, pensa em quê? Farinha de trigo, né? Então automaticamente pensa em carboidrato. Mas tem uma farinha que entra aqui nessa nossa ideia do vídeo, que você pode fazer em casa, né? Como eu te falei, inclusive vou te dar umas dicas aí de como fazer, e a diferença de fazer em casa e comprar pronta. Mas que é uma farinha ultra nutritiva, com poucos carboidratos líquidos, muita fibra, proteína e gorduras maravilhosas. Então, essas farinhas tradicionais normalmente são amido refinado, carboidrato de alto índice glicêmico, mas a farinha de gergelim é ultra interessante para a nossa saúde. Então, isso muda completamente a resposta metabólica do organismo, porque a digestão acontece de forma mais lenta, a glicose sobe menos rapidamente e a energia fica mais estável. Então, vamos falar mais sobre ela, todos os benefícios que tem para a saúde, inclusive como fazer em casa, você vai amar. Vamos começar falando sobre essa questão de açúcar no sangue, saciedade, menos fome, porque talvez seja um dos pontos mais interessantes a gente acrescentar mais farinha de gergelim no nosso dia a dia do ponto de vista metabólico, porque ela combina 3 componentes, né, que ajudam bastante a melhorar a forma como o nosso corpo reage depois da refeição. Ela é naturalmente rica em fibra, em gordura boa e em proteína, e essa combinação é muito diferente da farinha branca, né, da farinha de trigo. Então, quando uma farinha é composta basicamente por amido, como é o caso da farinha de trigo branca refinada, a digestão acontece muito rápido, a glicose sobe rapidamente no sangue, o pâncreas libera mais insulina para tentar controlar essa subida, e pouco depois vem aquela queda tradicional, é quase como se fosse um pico de glicose seguido por um mergulho de glicose. E esse mergulho depois, nessa queda abrupta, faz com que você fique cansado, tremedeira às vezes, fome, né, vontade de comer doce e falta de energia, sono excessivo, às vezes depois de uma refeição que você comeu muito carboidrato simples. Ao passo que com a farinha de gergelim isso acontece de forma completamente oposta. Com relação ao apetite e até mesmo a resposta metabólica, muitas pessoas acham que isso é só uma questão de disciplina, né? Só a gente focar para conseguir controlar o que se alimenta, quanto ingere, né, e tudo mais, mas muitas vezes isso é uma resposta fisiológica do nosso próprio organismo à velocidade com que aquele alimento de antes foi absorvido. Agora, compara isso com a farinha de gergelim, porque essas fibras ajudam a desacelerar a absorção dos alimentos, a própria absorção dos nutrientes, as gorduras retardam o esvaziamento gástrico, fazendo o alimento permanecer mais tempo ali no trato digestivo, e a proteína participa diretamente na ativação de alguns mecanismos de saciedade que cada vez mais estão sendo estudados, como a influência de hormônios intestinais importantes, como o GLP-1 e o peptídeo YY, envolvidos justamente na sensação de fome e na satisfação, né, na sensação de saciedade após a refeição. Na prática, o resultado do consumo da farinha de gergelim de uma forma mais recorrente tende a ser mais estabilidade, menos oscilação glicêmica e menos daquela fome reativa, né, daquela fome compensatória. E tem um conceito muito importante para a gente falar também, que não é só sobre a quantidade de carboidrato, é sobre a velocidade da resposta metabólica, né? Porque 2 alimentos podem até ter calorias parecidas, ou até mesmo quantidades de carboidrato relativamente parecidas. Mas dependendo do que tem junto ali, né? Se tem fibra, se não tem fibra, se tem proteína, se não tem proteína, se tem gordura, se não tem gordura, a resposta metabólica pode ser completamente diferente. Um pode gerar um pico rápido, uma queda rápida, uma fome precoce, quando ele é completamente pobre em outros nutrientes, só é rico em carboidrato mesmo. E outro pode gerar uma digestão mais lenta, mais gradual, energia mais estável, maior saciedade.
Por isso que faz muita diferença, principalmente, você consumir a farinha de gergelim para casos de resistência à insulina, pré-diabetes, síndrome metabólica, até mesmo se você faz dieta low carb, se você é uma pessoa que sente muita fome rapidamente depois de comer, porque o problema às vezes não é só comer demais, é comer desequilibrado e viver esse ciclo constante de fome, pico de glicose, pico de insulina, queda de glicose, fome, entendeu? É a roda do hamster que você não consegue sair. Tem ainda um outro ponto bem interessante do consumo da farinha de gergelim, que tem a ver com as fibras, com a microbiota intestinal, porque ela ajuda, né? Ela tem bastante fibra e não ajuda só na saciedade. A gente sabe que o intestino funciona muito como um grande centro de controle metabólico do nosso organismo. Ele participa na digestão, na absorção de nutrientes, na imunidade, na inflamação e até na forma como o corpo regula o açúcar do sangue, a própria fome mesmo. E a gente sabe também do papel que a microbiota intestinal tem na saúde do intestino. A microbiota é o conjunto de trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino e essas bactérias não estão ali por acaso, elas interagem constantemente com o metabolismo do nosso corpo e ajudam a produzir compostos benéficos como butirados, ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, e podem favorecer a inflamação quando tem um desequilíbrio. Então, como a farinha de gergelim tem uma grande quantidade de fibras saudáveis, pode ajudar em todas essas questões que eu falei para você. Vale a pena a gente ainda ressaltar essa questão do butirato, das fibras solúveis, porque quando a alimentação é muito rica em açúcar, em glicose, em carboidrato que vira açúcar muito rápido, né? Como é o caso da farinha branca, as bactérias ruins adoram esse tipo de carboidrato, elas se alimentam rapidinho dele, crescem, proliferam, elas vivem muito bem ali com muito açúcar. Ao passo que as fibras solúveis facilitam e favorecem o crescimento de bactérias do bem. Então, ajudam a equilibrar essa desbiose intestinal. Então, cada vez mais o butirato, que é produzido pela fermentação dessas fibras boas, vem chamando a atenção da ciência, porque ele pode participar, né, uma quantidade equilibrada dele, da integridade da barreira intestinal, equilíbrio inflamatório, comunicação entre intestino e cérebro, e até mesmo da sensibilidade à insulina. Antes de continuar te explicando, se você quer ajuda para emagrecer, controlar o açúcar do sangue, diminuir a inflamação, dá uma olhada na descrição aqui embaixo, nos meus desafios de 10 dias para cada um desses objetivos. Tem receitas, cardápios e todo dia uma orientação diferente, todo mundo tá amando e eu acho que você vai gostar também, dá uma olhadinha lá. Outro benefício que a gente sempre pensa com relação ao consumo do gergelim, nesse caso especificamente da farinha do gergelim, tem a ver com a saúde óssea, né, de uma forma mais ampla, porque a concentração de gergelim, de cálcio no gergelim é muito interessante. Quando a gente pensa em saúde óssea, a gente pensa normalmente em minerais, no cálcio, mas a gente tem que lembrar que o osso não é uma estrutura parada, né? Eu já falei isso em outros vídeos. Ele, na verdade, é uma estrutura biologicamente bem ativa, constantemente ele está sendo renovado. E existe um processo contínuo de desgaste, reconstrução, remodelação óssea. E para isso acontecer de forma equilibrada, de fato, a gente precisa de vários nutrientes trabalhando ali de forma sinérgica, em conjunto. O gergelim chama a atenção justamente porque, além do cálcio em grande quantidade, ele também tem magnésio, fósforo e zinco, e essa combinação é metabolicamente muito interessante, né? Magnésio, por exemplo, que a gente não associa diretamente ao osso, ele participa de, a gente sabe, né, centenas de reações no nosso organismo, e ele é extremamente importante para a saúde dos ossos. Ele participa da ativação da vitamina D, da contração muscular, do equilíbrio mineral ósseo, além da forma como o cálcio é utilizado no nosso organismo. Ou seja, não adianta só pensar em consumir cálcio, mas alimentos que tenham essa sinergia, né, em conjunto. E também vale a pena a gente fazer essa correlação entre o osso e a questão muscular mesmo, porque a melhor densidade muscular está relacionada à melhor densidade óssea também. Então, como o magnésio ajuda na contração muscular, também faz todo sentido a gente pensar nisso nesse momento, né? O gergelim tem uma quantidade muito impressionante de cálcio, realmente, e tem um detalhe muito interessante, porque além disso, né, a gente consegue acrescentar essa farinha de gergelim em momentos em que você não consumiria, às vezes, fontes lácteas no seu dia a dia, né? De repente, você já não consome leite, mas você vai fazer uma panqueca de manhã, no café da manhã. Você pode acrescentar a farinha do gergelim lá para garantir um bom aporte de cálcio nesse momento, mesmo de fontes não lácteas. Então, ele acaba sendo ultra interessante nesse sentido. Ainda tem um ponto muito interessante porque o gergelim é naturalmente rico em compostos bioativos como a sesamina, sesamol e lignanas antioxidantes. São compostos que vêm sendo estudados pelo efeito no estresse oxidativo, inflamação e até mesmo na saúde vascular.
Então, é muito importante a gente relembrar dessa questão da inflamação crônica de baixo grau, que cada vez mais está prevalente hoje em dia, e como uma alimentação equilibrada pode te ajudar de forma complementar a diminuir essa inflamação crônica do nosso organismo. Ainda tem um outro ponto bem interessante, porque a farinha de gergelim é uma farinha low carb, ou seja, uma farinha baixa em carboidratos líquidos. Ela contém muita fibra, como eu te disse, então são carboidratos que não são absorvidos, né? São fermentados, passam intactos pelo nosso intestino. Então isso ajuda muito para quem faz dieta low carb e busca opções de farinha diferentes para enriquecer o dia a dia. Então, de fato, ela pode ser muito indicada para pessoas que têm resistência à insulina, sente fome muitas vezes, rapidamente ao longo do dia. Quem faz dieta low carb quer outras opções de farinha, como eu te disse. Quem quer reduzir a farinha refinada, às vezes mudando a proporção dela, né? Às vezes a pessoa não quer parar de consumir farinha branca, mas quer começar a aumentar a proporção de outras. Pode ser uma boa para você fazer um mix de farinhas. Pessoas que buscam mais saciedade, pessoas que querem melhorar a densidade nutricional, querem melhorar a saúde óssea. Então ela é muito versátil e dá para usar de várias formas diferentes, porque muitas vezes a gente fala assim, ai, me interessei, mas como eu boto isso em prática, né? Como eu uso isso no nosso dia a dia? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A farinha de gergelim funciona muito bem quando a gente utiliza ela em pães, panquecas, bolinhos, ou até mesmo em biscoitinhos, tortilhas low carb, ou até mesmo para empanar alimentos. Então, ela pode ser adicionada basicamente, se você quiser, de uma forma ultra simples, num iogurte que você bote uma fruta, você pode botar um pouquinho da farinha ali de gergelim, na sua vitamina, se você quiser de uma forma mais intuitiva e menos receita, sabe? Então, lembra que uma boa base pode ser você fazer uma panquequinha com ovo, um pouco da farinha de gergelim, e aí você leva isso para assar, isso já vira meio que uma panqueca com um wrap, dependendo da finura que você faz. E você pode colocar a cobertura ou topping da sua preferência, essa é uma forma ultra simples de você acrescentar no dia a dia. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo algumas receitas que eu já fiz utilizando o gergelim moído, a farinha de gergelim, para você ter uma ideia de como você pode encaixar isso no seu dia a dia. O bom da farinha de gergelim é que você pode fazer em casa, né? Como você pegar a aveia, bate no processador e vira farinha de aveia, se você pegar o gergelim e bater no processador, ele vai virar a farinha de gergelim. E dependendo da quantidade de tempo que você deixa processando, pode virar até o tahine, que é aquela pasta de gergelim, muito usada na culinária árabe, inclusive. É a mesma lógica da pasta de amendoim, sabe? Que se você pega o amendoim, bate um pouco, vira farinha. Se você continua batendo amendoim, vira pasta de amendoim. A ideia basicamente é essa. E um detalhe interessante é que a farinha que você faz em casa, moendo a semente, é uma farinha integral. Ela preserva todas as gorduras boas, os óleos naturais, as fibras do gergelim. Ao passo que algumas farinhas que são vendidas em lojas, já embaladas, podem ser desengorduradas. Às vezes eles desengorduram para utilizar o óleo de gergelim para outras preparações. Então observa, a caseira normalmente tem mais gorduras boas e um sabor mais rico de gergelim. A desengordurada acaba sendo mais concentrada em proteínas e fibras e tem menos calorias e um sabor mais seco. Então vai depender do que você quer. O ideal mesmo seria você pegar, bater o gergelim antes de usar, justamente para você ter mais disposição ali, né? À sua disposição os antioxidantes, os óleos essenciais não oxidados, que são mais nutritivos pra gente. Se você for bater, o ideal é que você bata a quantidade que você vai usar e guarde pouquíssimo para usar de repente rapidamente depois, e sempre em um pote de vidro, num lugar escuro, dentro de um armário, porque como ela é oleosa, né, ela tem a gordura boa, se você deixa muitos dias ela vai oxidar, vai rancificar. É mais ou menos a mesma coisa da linhaça. O ideal mesmo é bater e usar na hora. Me conta aqui embaixo, então, se você já conhecia, já tinha tentado pensar, usar essa farinha maravilhosa. Eu vou adorar ver o seu comentário. Tem alguma outra farinha que você usa mais hoje em dia? Conta pra mim, eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa sua curtida no vídeo pra me ajudar e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar nessa corrente também, que é isso que eu quero aqui no canal. Até a próxima, tchau, tchau.